Seja bem-vindo. Neste terceiro dia de setembro de 2023, estamos mais uma vez juntos, em oração, para louvar e agradecer a Deus pela nossa vida e pela vida de todos aqueles que nos cercam. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Lembrando que a oração, por intercessão, está fixada na descrição do vídeo. Aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like, e compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Celebramos hoje, São Gregório Magno. Vamos ao resumo da vida deste santo. São Gregório Magno foi um dos mais importantes papas da história da Igreja Católica, que viveu em um período de grandes transformações políticas, sociais e religiosas. Ele nasceu em Roma, no ano 540, em uma família patrícia, conhecida como Anice, de grande fé cristã. Seus pais, Gordiano e Sílvia, e suas tias, Emiliana e Tarsila, são venerados como santos pela Igreja. Gregório recebeu uma educação esmerada, estudando direito, retórica, gramática e filosofia. Ele seguiu a carreira política e chegou a ser prefeito de Roma, cargo que lhe deu uma ampla visão da situação da cidade e do império. Nessa época, o Império Romano do Ocidente já havia caído sob o domínio dos povos bárbaros, que traziam consigo novas culturas e religiões. O Império Romano do Oriente, com sede em Constantinopla, tentava manter sua influência sobre a Itália e as demais regiões ocidentais. A Igreja Católica enfrentava diversos desafios, como a defesa da ortodoxia contra as heresias, a evangelização dos povos pagãos e a organização da vida eclesiástica. Diante desse cenário, Gregório sentiu o chamado de Deus para se dedicar à vida monástica. Ele renunciou aos seus bens e cargos, e fundou um mosteiro em sua própria casa, dedicado a Santo André. Ali, ele se entregou à oração, ao estudo da Bíblia e dos padres da Igreja, à caridade e à disciplina. Ele se tornou um monge beneditino e um grande admirador de São Bento de Núrcia, o pai do monaquismo ocidental. No entanto, sua vocação monástica não o afastou dos problemas da Igreja e do mundo. O Papa Pelágio II o nomeou diácono e o enviou como seu representante apostólico a Constantinopla, onde ele permaneceu por 6 anos. Lá, ele teve que lidar com as questões políticas e teológicas, que envolviam o imperador bizantino e o patriarca de Constantinopla. Ele também manteve contato com os monges orientais e conheceu a liturgia grega. Ao voltar para Roma, ele retomou sua vida monástica no mosteiro do Célio. Em 590, com a morte do Papa Pelágio II, vítima da peste que assolava Roma, Gregório foi eleito por aclamação popular como seu sucessor. Ele aceitou o cargo com relutância, mas com senso de responsabilidade. Ele se tornou o primeiro papa a ter sido monge antes do pontificado. Como papa, ele realizou uma grande obra de reforma e renovação da Igreja. Ele reorganizou a administração pontifícia e a cúria romana, confiando-as aos monges beneditinos. Ele revisou as atividades eclesiásticas nas diversas sedes episcopais, estabelecendo que os bens da Igreja fossem utilizados para a própria subsistência, e em prol da obra evangelizadora no mundo. Ele também cuidou da assistência aos pobres, aos doentes, aos órfãos, aos prisioneiros e aos refugiados. Ele promoveu a paz entre os povos em guerra, especialmente entre os romanos e os lombardos. Ele defendeu a ortodoxia contra as heresias do monofisismo, do nestorianismo e do donatismo. Ele incentivou a formação dos clérigos e dos leigos através da pregação, do ensino e da escrita. Ele foi um dos maiores escritores da Igreja Antiga, deixando obras como Os Diálogos, uma coleção de 4 livros que narram as vidas e os milagres de diversos santos italianos, especialmente os monges beneditinos. Nessa obra,
São Gregório Magno também relata a sua própria experiência monástica e apresenta o seu famoso conceito de graça ativa, que consiste na intervenção divina na história humana. Os diálogos são considerados uma das principais fontes para o conhecimento da história e da cultura da Itália no século VI. As homilias, um conjunto de 40 homilias sobre os evangelhos e outras 16 sobre o livro de Ezequiel, que São Gregório Magno proferiu ao povo de Roma durante o seu pontificado. A regra pastoral, um tratado sobre os deveres e as virtudes dos bispos e dos sacerdotes. É considerada uma das obras mais influentes da literatura eclesiástica. O comentário sobre Jó, uma obra monumental. Nela, ele interpreta o livro de Jó como uma alegoria da vida cristã, marcada pelo sofrimento e pela esperança. Ele também foi um grande reformador da liturgia romana, introduzindo elementos da liturgia grega, e dando origem ao canto gregoriano, que leva o seu nome e que é utilizado até hoje na liturgia da Igreja Católica. O canto gregoriano é um tipo de canto monofônico e litúrgico, que se caracteriza pela sua simplicidade e beleza. São Gregório Magno foi o responsável por organizar e codificar o repertório musical da Igreja, adaptando-o às diferentes festas e tempos litúrgicos. Ele também foi o autor de muitos hinos e antífonas, que expressam a sua fé e a sua devoção. Ele foi um dos principais responsáveis pela evangelização dos povos anglo-saxões, enviando o monge Agostinho de Cantuária como missionário à Inglaterra. Ele tinha pleno senso de dever, de medida e de dignidade. Além disso, teve uma intensa vida interior, que podia ser bem percebida em suas escritas sobre o ideal do pastor, nas quais dizia: o verdadeiro pastor das almas é puro em seu pensamento. Sabe aproximar-se de todos, com verdadeira caridade. Eleva-se acima de todos pela contemplação de Deus. São Gregório Magno morreu em 12 de março de 604, após 14 anos de pontificado. Ele foi canonizado logo após sua morte, e reconhecido como doutor da Igreja, e um dos padres latinos. Ele é venerado como santo por católicos, ortodoxos, anglicanos e alguns luteranos. Ele é o patrono dos músicos, dos cantores, dos estudantes e dos professores. Vamos orar juntos, por intercessão de São Gregório Magno. Ó São Gregório Magno, Papa e doutor da Igreja, homem de oração e ação, com grande devoção à Virgem Maria, aos anjos e aos santos, que tiveste uma grande compaixão pelos pobres e pelos sofredores, que tiveste uma grande coragem diante dos perigos e das dificuldades, que tiveste uma grande confiança na providência divina e na graça ativa de Deus. Alcança-nos as graças que necessitamos para vivermos como verdadeiros filhos de Deus e como autênticos discípulos de Cristo. Intercede por nós junto a Deus, para que possamos seguir o teu exemplo e o teu ensinamento. Ilumina a nossa mente e o nosso coração, para que possamos conhecer a vontade de Deus e realizá-la em nossa vida. Amém. Para continuarmos rezando juntos, por favor, peço humildemente que você se inscreva em nosso canal e compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Muito obrigado. Evangelizar é transformar vidas. Que o seu dia de hoje seja abençoado, repleto de conquistas. Amém.